Oi, Luciana, tudo bem? Agora sim. Aê! Agora sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo muito bem. E vocês? Estão me ouvindo aí? Tudo Sim, direitinho? Tá tranquilo? eu tô te ouvindo. Então, Finalmente? eu tinha começado a falar um pouco do movimento, só que eu tentei te Aham. convidar e aí a ligação caiu. Ah, sim. Agora estamos É, aqui. então, sim, aí eu Já vim vou, preparado. né? Eu vou falar um pouco sobre o movimento. Então, era um Uhum. movimento pacífico. Aham. No dia primeiro, né, então, com o velório do último imperador, Gojong, as pessoas se Sim, reuniram para fazer esse movimento, essa manifestação em público, né? sim. E aí assinaram, 33 pessoas se reuniram, assinaram e proclamaram a Declaração da Independência. E aí, com isso, deu o início à Primeira República, né? A República Provisória da Coreia. Então, a gente comemora essa data. Eu sempre digo que essa data é muito parecida com Tiradentes, vamos dizer assim, que foi um dos Ok. movimentos que o Brasil também tentou se libertar de Portugal, e fizeram esse movimento. E aí, a única pessoa que foi condenado foi o Tiradentes, né? Mas na Coreia foi diferente. Foram mais de 2 milhões de pessoas participaram nessa manifestação, né, em várias cidades. Que naquela época E era muita gente, né? 2 isso, milhões. muita A gente. Coreia do Sul não tinha Muita, tanta gente. 2 milhões era absurdo. isso. Então, é, as pessoas foram para as ruas, crianças, velhos, homens, mulheres, professores, médicos, todo mundo foi para a rua para mostrar que estavam insatisfeitos com a colonização, que a Coreia sempre foi um país independente, né? Uhum. Sempre teve suas guerras, mas não assim como uma colonização. E já tinham passado mais de 10 anos da colonização japonesa, e a repressão era muito grande em cima do país, né? Principalmente no Então, lugar onde estava, né? isso, A situação ali onde, se você, a galera pesquisar aí pode olhar, sim, aquela região ali da Manchúria, né? É muito rica sim, em solo fértil, tem muito minério importante isso. economicamente, então todo mundo sempre Ah, estava de olho ali, né? a Coreia, sempre o Japão falou que queria utilizar a Coreia como se fosse um caminho para eles chegarem na Manchúria. Isso, Então, isso. o Japão fez também uma guerra contra a Rússia, antes da colonização do Japão. Rússia e China, né? O Japão adora fazer Isso. guerra. Só que os russos perderam dessa guerra para o Enfim, Japão. perderam feio. E perderam feio, porque também lá estava numa época de czar, né? E Uhum. estava num regime fechado, e o país estava já, não estava militarizado como o E eles Japão, né? estavam também estavam, a Rússia estava pouco ligando muito ali para aquela área, porque eles Isso, estavam lá em Moscou do outro lado, né? pois é, e aí perderam para o Japão, e Né? a maioria da região da Manchúria também, os japoneses Sim. conseguiram tomar. E a China, né, ela estava muito enfraquecida também por causa da guerra do ópio. Então a gente já estuda isso, né, na nossa história, e só que assim, aos olhos dos coreanos é um pouco diferente do que a gente estuda aqui do Brasil, Ah, porque a gente estuda aqui no Brasil, não, teve a guerra do ópio lá, só isso. uhum. É, porque Mas envolve a Grã-Bretanha, né? E eles são isso, ligados com a gente por ser do Ocidente, nós só vimos hum, essa parte. A história do Japão não tem no segundo grau, porque não sim, tem uma influência é direta aqui. isso. Aí quando a gente fala assim, Segunda Guerra Mundial ou Primeira Guerra Mundial, só fala muito mais da parte da Europa, e não comenta muito sobre a Ásia, né? Então, lá na Ásia, quem tomou conta, né, foram os japoneses. Eles invadiram toda aquela região, a Rússia, uma parte da Rússia, uma boa Filipinas, parte da Tailândia, Manchúria.
para embaixo também, e fizeram muita coisa, né? Então foi um imperialismo japonês, né? E eu acho que a Coreia foi um dos países que mais sofreram com essa colonização por estarem ao lado. E isso, por estarem ao lado, né? Então eles utilizaram como se fosse a porta de entrada para o continente. Se você for olhar, tem até uma. Eu estava lendo hoje um pouquinho sobre um site, eu não lembro o site agora, mas fala que de todos ali, aquela galera da Rússia, da China, Japão e Coreia, o que tinha pior exército era da Coreia. Não tinha ninguém treinado direito, tinha um armamento deles era muito atrasado. Isso. Isso também ocorreu porque a Coreia estava numa dinastia chamada Joseon e teve um dos últimos reis, ele não queria a entrada de estrangeiros no país. Então, ele não aceitava nenhum tipo de armas e coisas americanas, europeias, não queria. Inclusive, ele não aceitou a entrada da religião católica, da religião cristã, porque isso estava afetando a sociedade da Coreia, porque a Coreia tinha os servos, né, os escravos. E aí, com a entrada do cristianismo na Coreia, isso estava desmoronando a sociedade. Verdade, porque os servos, os servos, os escravos, as mulheres falarem que são iguais aos aristocratas, isso era um absurdo. Então, por causa disso, muitos cristãos naquela época foram mortos, antes disso da colonização japonesa, né? Então, a Coreia estava muito atrasada, né? Não queria abrir a Coreia. E aí, só que não é porque a gente não quer que entre que não vai abrir, né? Entrou. É verdade. O país ficou muito fraco, e aí também com a mudança do rei, e aí esse rei se tornou imperador, e o imperador também não tinha muita força, e aí foi deposto. E aí, quando foi deposto, ele foi assassinado, ele foi envenenado. E aí, depois disso... dele também, né? Sim, ela também foi assassinada, foi morta e tudo. Então, depois eu vou até, no final, até recomendo um filmezinho que tem, bem interessante. Sim, tem vários filmes, tem musical que conta sobre isso e Fala tal. que ela virou até, tá tendo meio que uma febrezinha por ela ultimamente. Muito filme, muita série. Sim, tem um musical que é muito famoso, que também foi colocado lá em Broadway também, muito famoso. Olha, sobre o musical. Chama Myeong-sung-han-ho, muito famoso. Só que assim... Desculpa interromper de novo. Algum deles assim são bem historicamente acurados ou tem muito drama, muita ficção também? Não, bem histórico. São bem... Não, bem. O musical em si é bem histórico e por causa disso ele foi considerado um dos melhores musicais lá naquela época. Olha, que legal. Contando um pouco daquela época, né? Então, o movimento em si era uma manifestação. O que ficou mais marcante é porque foi pacífico. Não foi... teve vários movimentos, né, que tentaram conseguir a independência e teve também vários assassinatos, né? Algumas dessas pessoas militantes se organizaram e assassinaram alguns líderes, né? Algumas pessoas do Japão, até mesmo lá nos Estados Unidos, que teve um líder americano que apoiava totalmente o Japão, então ele foi assassinado também. Então, teve vários movimentos para conseguir essa independência, né? Mas o movimento em si ficou famoso porque era uma grande quantidade de pessoas que participaram nessa manifestação de forma pacífica. Isso é importante. Inclusive, eu quero só citar dois movimentos da Coreia, em 1987 e em 2017. Teve duas manifestações pacíficas na Coreia, em 1987,
Uhum. para uma manifestação pública e pacífica para voltar, sair do regime militar. E em 2017, para tirar aquela presidente, né? Que ela estava... Sim, a tomou o Papinha, né? poder, isso, Park Geun-hye tomou o poder e ela não estava governando direito, então a população fizeram várias manifestações públicas e pacíficas. Isso é importante, né? Então, quando a gente faz vários movimentos pacíficos em grande massa, em grande quantidade, né? Com frequência, a população consegue, né? Porque a gente vê vários movimentos por aí com violência. Violência não traz paz. É, verdade. E até esse movimento, se você olhar, se você der uma lida um pouco mais, a galera der uma lida e procurar, eu tenho certeza que tem isso aí também. Influenciou até o Gandhi na Índia, né? Para ele ter aquele Sim, protesto dele contra, também pacífico no caso, né? Contra a sim. em inglês, né? Foi Uhum. influenciado diretamente por isso. Eu não sabia essa informação interessante. E aí, só que em menos de 6 meses, depois desse primeiro movimento, né, no dia 1º de março, o movimento já conseguiram tomar. Os soldados japoneses conseguiram abafar o movimento. Uhum. Todos os líderes foram presos, né? Mais de 7.000 pessoas foram mortos e 16.000 pessoas foram feridas. Muitas pessoas perderam suas propriedades. As casas foram incendiadas, as escolas foram também incendiadas, as Teve gente que foi igrejas. morta, foi colocada dentro de igreja e a igreja foi incendiada, né? Isso, Muita foi, gente foi. morreu assim. Muitas igrejas foram incendiadas, igrejas católicas e evangélicas. Sim. E essas pessoas, os líderes que foram presos, né, eles ficaram muito tempo presos, condenados, sem ter uma condenação, né, Uhum. e ficaram presos, foram torturados. E a estudante Yu Kwan-sun, que eu citei várias vezes, ela representa muito bem, é uma estudante que tinha 18 anos e ela lutou pela liberdade, né, da Coreia, viu os pais serem assassinados na frente dela, a casa ser incendiado, e o irmão parece que também tinha perdido, mas depois acharam lá dentro da prisão. Ela foi torturada por vários tipos de tortura, tortura sexual, torturas, perderam as unhas, Física, psicológica, né? é, e durante a condenação perguntou, você não quer mesmo assumir que você estava errado e tal? Ela falou, não, eu posso perder minhas unhas, eu posso perder minha orelha, meu nariz, posso perder minha perna, mas a dor que eu sinto é maior por ter perdido a nação. E também ela disse que por ter só uma vida, ela, se tivesse mais vidas, ela teria deixado essa vida para o país. Essa foi a declaração que ela deu, foi uma das últimas palavras, ela foi condenada. Ela ia ser libertada depois ficou presa, ia ser libertada, mas ela foi morta dentro da prisão, porque teve complicações, principalmente aqui do útero dela, estava tudo destruído. Destruíram, né? Isso, destruído, e ela chegou a falecer. Então, sempre quando a gente fala do movimento, cita o nome dela, porque foi uma mulher muito forte, somente com 18 anos, né? E deu a sua própria vida para lutar, para trazer de volta a liberdade, né? Exatamente. E assim, Então, as mulheres nesse movimento, pelo que a gente vê, elas tiveram um papel assim gigante, né? Porque, sim, né, o que você procura, a gente procurando na internet sobre esse movimento, o que aparece de foto de mulher presa sim, não dá para contar. Assim, são muitas no sim, caso.
E até assim, falaram que elas até adquiriram alguns direitos a partir daquele momento que elas não tinham muitos. Como é que era a questão das mulheres naquele tempo, assim? Como é que É foi, porque assim? de 500 anos para cá, o país se tornou um país machista, vamos dizer assim, patriarca. Não, não era E, assim antigamente? antigamente não, porque, tipo, 3.000 anos atrás, já Aham. teve uma rainha também, e as mulheres podiam se casar mais de 2 vezes, 3 vezes, e o que dependia era a classe social da mulher, não por ser mulher. Aham. Mas na dinastia Joseon, que a gente vê mais filmes e dramas dessa época, que foi logo antes da República, queria diminuir a força da mulher e aí se tornou um país um pouco mais patriarca. E então as mulheres meio que perderam o seu poder, né? Então, realmente a Coreia é um país bem machista, isso é verdade, de Acho que fato. a maioria dos países na Ásia Sim, são assim. mas isso não quer dizer que as mulheres são submissas, obedientes. De forma nenhuma. A gente consegue ver muito bem que não é assim. E que as mulheres sejam sempre Quietinhas na frágeis. dela, ouvindo tudo que o homem Não, fala, você é meu mestre. não, De forma nenhuma. não. Isso aí a gente percebe muito. As Principalmente na mulheres, Coreia, né? as Na mulheres são Coreia, então, fortes. É, muito. e isso. Aí a gente acha que as mulheres coreanas são bem submissas, mas não é É, não. eu As acho que é mulheres muito. são fortes. Eu não duvido nada. Sinceramente, eu acho que é muito uma questão do que a gente vê aqui fora, a galera que assiste muito dorama, que assiste muito esses conteúdos que vêm para cá, o que eles mostram lá limita muito a gente ver como realmente as coisas funcionam na Coreia. Hum. Assim, a meu ver, no caso. Mas, mesmo assim, nos doramas tem mudado muito isso. Mas acho que muitas Mas vezes limitava muito a nossa visão, romantizava demais também. sim, mesmo romantizando assim, tem um homem rico e tal, mas aquela mulher que é submissa, ela não é tão submissa, né? Então, sempre tem um caráter forte dela e que aí o homem gosta disso dela. Mesmo que ela é pobre, mesmo que ela é isso, aquilo, sempre tem Mulheres de alguma coisa que atitude, né? segure. Tem que ter uma atitude. E mulher não pode ficar assim submissa, não. Eu não digo que Aí mulher. meninas, estão vendo a nossa live. Pega esse conselho com a professora. Eu digo que mulher não é igual ao homem. Não Uhum. é. Porque até mesmo pela característica física, nós não somos iguais aos homens. Mas temos qualidades que poderiam se equivaler ao homem. Eu não digo que tem que ser igual ao homem, mas que tem que ser. Não pode, assim, menosprezar ou deixar a mulher para baixo. É isso que tem que ser diferente, né? Aqui a Dusa, a Gabriela, falou sobre Mr. Sunshine. Lá mostra muito bem. É uma mulher forte, né? Tá, Ela. peraí, qual Mr. Sunshine tá falando? Tá falando de Dorama, Então, do né? drama, isso, no Porque tem drama a Pequena Miss mostra. Sunshine, eu tô lembrando de Pequena Miss Sunshine, que é um Sim, filme americano, nada a ver. é, Desculpa aí. o Mr. Sunshine, que terminou ano passado, é um drama muito bonito, mostra Uhum. sobre um pouco dessa realidade, né? O que aconteceu foi bem no finalzinho do Império da Coreia, e Tá falando do isso, Joseon. então, da dinastia Joseon, que aí mostra sobre a aristocracia, sobre os servos, como era a população, que era bem pobre, e as pessoas eram pessoas bem sofridas, né? Então, Esse os retrata Estados bem Unidos fiel, esse retrata bem fiel. Faz um retrato bem não é fiel. tão fiel, não é bem Aham. fiel,
Mas tem um pouco de romance e tudo, mas dá para sentir um pouco, né, sobre a tristeza do país, que você vê o país se desmoronar, né? E todo episódio que eu assistia, eu ficava arrepiada. Só de assistir me deixava triste. Sim, sim. É porque você viver num país que você vê que o país está indo pro fim e você não consegue fazer nada, é muito ruim. E a gente vê aqui perto, né, vendo Venezuela indo para o fim e não poder fazer nada, é bem triste. A gente tem que orar muito por esse povo aí. Demais, eles precisam muito de oração. E tem que Sim. falar também, mencionar que quando quando a gente fala de Praia da Coreia, muitas vezes as pessoas podem confundir, né? Porque depois que teve a mudança, né? Acabou a dinastia de Joseon, esse Império da Coreia que veio depois só durou só um pouquinho, né? O Império, na verdade, isso, na verdade, ele só mudou o nome. Na verdade, não aconteceu o Imperial. Ele é da dinastia só mudou. mesmo. Isso, ele foi o último. Na verdade, quando a gente estuda a história da Coreia, o Joseon, ele é o último. Então, só ele mudou do rei para imperador, só isso. É porque não eu falo teve... que ele falou que teve um período que o Japão chegou, foi ali no 1800 Sim, isso, 1890, 70 para 80. Eles começaram a entrar e tudo. Aí ele teve que dar uma fugida, e depois ele retornou, se eu não me engano, agora eu não tô lembrado, aí ele quer saber? Acabou a palhaçada aqui dentro, a parada aqui é da Coreia e ninguém que manda. Pois ele tentou fazer, mas ele não tinha força. Falou que foi mais para chamar a atenção das potências de fora, para atrair a atenção e falar, pô, ajuda aqui, né? Tá difícil. Mas o que acontece é que o Japão tinha assinado um tratado com os Estados Unidos antes da invasão. Então, eles falaram, o tratado fala sobre isso. Olha, Estados Unidos, eu vou ficar com a Coreia, você pode ficar com Filipinas. Exato. Entendeu? Foi uma trocazinha, falou, de boa, vai lá, mano. Então, os Estados Unidos foi lá para Filipinas, não se incomodou com a Coreia e a Coreia ficou para o Japão. Então, quando os japoneses entraram e a Coreia mandou várias cartas pedindo ajuda para os Estados Unidos e tudo mais, também, mandou para a Rússia, para todo mundo, não deu bola. Não tem benefício nenhum pra gente aqui. É tipo muita gente aqui no Brasil, né? Pô, quanto é que eu vou tirar disso daí? Vou tirar aqui nada, então... a Mieu tá perguntando como é a relação do Japão e da Coreia. O povo em si não tem nenhum problema. Quando você vai para o Japão, tem muitos coreanos visitando o país, né? E os japoneses também a mesma coisa, vêm muito para a Coreia visitar, passear e tudo. E em relação, assim, um japonês e um coreano, assim, consegue ter uma amizade normal. Só que quando envolve a política, quando... Aí pronto. Aí sempre cada um não aceita. Por que que os japoneses sempre falam assim, lá eles falam, a gente já pediu desculpas e vocês estão aí toda hora pedindo para que a gente pedisse desculpa novamente. Mas os coreanos, não, vocês têm que pedir desculpas de forma formal, como a Alemanha fez. E aí eles não fazem isso. A Alemanha até hoje ela paga muitos judeus ainda, ela subsidia muitos judeus eles, como forma de reparação. Isso, os alemães fizeram uma declaração, totalmente. Isso, e até aquelas pessoas que participaram do massacre e tudo mais, eles até hoje são condenados. Mas lá no Japão... É dito que muitas eram prostitutas, na verdade. Sim. Eu estava vendo que tem um professor que
que ele falou que os números foram alterados, não é tudo aquilo. Eu sou coreano mesmo, na verdade. Sim. Ele falou que muita coisa foi adulterada e que, na verdade, essas console women, né, consolation women, na verdade, eram prostitutas e não mulheres de família e tudo mais. Ele falou que foi até forçado a pedir desculpa para essas mulheres. Pois é, só que aí não são somente as coreanas que foram levadas como prostitutas. Ah, não. Filipinas sofreram muito, tailandesas sofreram. Foram todas as mulheres daquela região, as chinesas, as Se você olhar o massacre mulheres. de Nanjing, que o Japão fez na Segunda Guerra Mundial, isso. absurdo. Assim, na Manchúria, quando você vai lá, ainda tem mulheres coreanas, chinesas, que não conseguiram voltar para a Coreia, que elas estão lá e elas, por ter sofrido muita violência naquela época, elas estão com problemas mentais também. Então, os filhos que resultaram dessas violências sexuais até, sim. Isso afeta a vida dessas crianças, porque ela fica, poxa, eu sou fruto de uma agressão, de uma guerra. Mas na verdade, quando a mulher ficava grávida, eles davam remédio para abortarem. Então, às vezes, as mulheres nem podiam ter filhos. Então, e as mulheres eram drogadas. Para elas não reagirem, elas foram drogadas. Para não ter essa reação contra eles, né? E às vezes nem sabe quantas pessoas passou um dia, tipo, mais de 100, 200 por dia. Acordava não no outro sabe. Dia e acabava, né? Então, assim, é um tema que eu não gosto muito de tratar, realmente... É muito sensível. Quando fala sobre filmes, eu não assisto filme, porque é muita violência. Mesmo que não mostre a violência, só de tratar sobre isso eu não gosto muito. Mas, eu tô vendo aqui a Marcela falando aqui, o Japão é tipo encrenqueiro. Fala, Marcela, cuidado com anacronismos, sabe? Aquela época é uma outra coisa. A gente não tá aqui para acusar ninguém, tá? Falando que Japão é isso. Na política internacional, em guerras, não tem muito bem mocinhos, tá? Quem sofre, na verdade, são os civis, na verdade. E os civis e os soldadinhos lá. Os grandes governos e tudo mais, é meio complicado. A gente não pode cometer esse erro senão a gente tem que acusar a Alemanha também, falar a Alemanha é encrenqueira, porque cismou com a Europa toda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com anacronismos, é um assunto muito complicado, tá? Quando o Heitor me convidou para eu fazer essa live, eu falei que eu não queria fazer porque... Eu vou até hesitar bastante. Porque era um tema um pouco sensível. E aí eu topei, falei que então a gente vai só citar o que aconteceu naquela época, e como foi esse movimento, por que aconteceu, e... Fala da história, simplesmente falar dos fatos só. Isso, a Gabriele perguntou se tem algum rito no dia 1º. Sim, tem. Deve acontecer, acho que já aconteceu 8 horas da manhã, o presidente se reúne, né? Ele deve ter se declarado 1 minuto de silêncio e tudo mais. Aí deve ter tido algumas apresentações sobre o primeiro de março. E esse ano, por completar 100 anos desse movimento, deve ter vários eventos na cidade, no país, em outros lugares também. Amostras, e também vai ter vários dramas que falam sobre isso. E também toda a população coloca a bandeira nacional na porta ou na janela das casas. E as pessoas colocam, isso é muito comum. 1º de março, todo mundo coloca a bandeira na casa, na porta, estabelecimentos comerciais também. Então, você vai nesse dia, assim, cheio de bandeira nacional em todo lugar. É feriado, assim... Feriado nacional. Não trabalha.
Não, é uma data, é um feriado nacional, ninguém trabalha. E é feriado, sim. Então, hoje não trabalha. O pessoal Oh, que lá maravilha! mas é um dia que as pessoas não saem assim para se divertir, sabe? Assim, é um dia um pouco assim silencioso. Lá Ah, na é, Coreia faz tem sentido. tem outro feriado que é dia 6 de junho, 6 de junho, Uhum, eu acho, que é em Memorial da Guerra, também é feriado, uhum. e as pessoas também colocam bandeira nacional, e é um dia também silencioso. Então é um país que Faz sentido. sofreu muita guerra, né? Uhum. E por causa dessa guerra, aí guarda muita coisa no coração, então o povo coreano ele é um pouco quente, eles são um pouco estourados. Ah, assim, Então, de nervosos? sim, É mesmo. são muito. Olha só, essa realmente eu não sabia. Os coreanos são muito nervosinhos, Galera, gritam quando por vocês forem qualquer viajar pra coisa. Coreia, não fala, não puxa assunto de política com coreano, hein, gente? Você já sabe, né? Já sabe. Coreanos são meio Guarda suas opiniões pra você sobre política, hein, galera? fogo, fogo. Eu Muito até bom. comentei isso para um aluno meu, que ele já, Uhum. agora já está na Coreia. Eu falei, olha, os coreanos são nervosinhos, eles gritam por qualquer coisa. Eu falei, como assim? Eu acho que os coreanos são tudo fofinho, que eles são quietinhos. Eu falei, aham, Vai lá, não. vai lá, vai lá. De É, repente, são assim com ele agora, porque ele acabou de chegar, quer passar sim, uma boa impressão, mas depois do é, tempo, ai, olha, não! Começar a gastar com é, ele, meu Deus! coreanos são um pouco é, sangue quente. Sim, sim. Assim, e outra coisa, a gente tem que lembrar também que a ocupação do Japão na Coreia só acabou em 45, né? Depois da Segunda Guerra, não é verdade? Pois é, e esse movimento aconteceu em 1919. Então, Aham. mas isso não quer dizer que aí conseguiu a independência, não. O Aí movimento foram, meio que foi para os burros na água, né? Que foi água abaixo, assim, não deu muita. sim, Só é, aflorou o sentimento de nação, né? mas isso foi um movimento muito importante, porque por Uhum. causa disso que surgiu o primeiro, o governo provisório em Xangai. Sim, sim. Fundaram o primeiro governo provisório em Xangai, e aí, com a fundação do governo provisório, é que começaram a lutar contra. Então, eles começaram a ter organizações de verdade. Antigamente não Uhum. tinha essas organizações, mas por causa do movimento, muitos líderes se levantaram e conseguiram juntar dinheiro, e aí, como não podia fazer isso dentro da Coreia, eles abriram um governo provisório em Xangai, e aí com isso eles começaram a lutar pela independência. Só que a independência em si ocorreu só depois do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Sim. Então, no dia 15 de agosto. Então, quando os japoneses declararam que perderam na guerra, eles largaram tudo e foram embora. Então, Sim. eles largaram e o que eles viam na frente, eles metralharam, mandavam matar tudo e eles fugiram. Mas muita gente morreu por causa disso. E aí, quando os japoneses saíram da Coreia, é que realmente a Coreia conseguiu a independência. Não foi porque realmente a Coreia conseguiu é, empurrar os japoneses, não. Foi Sim. porque eles largaram e foram embora. E aí, Não tinham assim, acho condições que. de manter mais, né? Já tinham perdido a guerra, É, pois completamente eu acho destruídos, eles não tem isso. como. Eu acho que assim, que no início de agosto sempre comemora assim, sempre é relembrado a data do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki no Japão, e as pessoas falam que foi uma coisa muito triste e tudo mais.
Eu também concordo com isso, porque muitas vidas se perderam, né, com o bombardeio. Mas, por um outro lado, com isso, muitos outros países conseguiram a independência. E aí, com isso, a Coreia conseguiu, a Manchúria, as Filipinas, ali sul da Ásia, conseguiram se libertar dos japoneses. Então, para uma das pessoas, para um foi triste, mas por outro também foi uma alegria. Então, quando a gente fala a independência da Coreia, no dia 15 de agosto, a gente não fala que é independência, fala que a luz do túnel se abriu, a luz do túnel chegou. Então, Gwangbokjeol, o sentido do Gwangbokjeol é que realmente você estava num túnel escuro e você não via a luz, de repente a luz veio. Esse é o sentido de independência. Então, foram 36 anos. Eu aprendi como 36, mas a história está dizendo 35. Então, foram 35, 36 anos de colonização japonesa. Muita coisa foi levada da Coreia, né? Foi vendida, foi saqueada, foi levada. E em vários museus de vários lugares estão espalhados as relíquias da Coreia, que foi vendido, foi levado, e algumas coisas estão voltando. Inclusive, recentemente, o governo da França devolveu, acho que uma carta da princesa, alguma coisa assim. Myeongyeon, é assim que fala? Não, acho que foi a última princesa, é outro nome. Acho que não é ela, não. Outra coisa, o que eu acho incrível nos coreanos, uma coisa que eu acho mais legal que acontece, é que eles, quando o Japão ocupou, né, e começou a fazer as coisas, porque tudo que tinha a Coreia, eles pegavam para levar para suprir as necessidades do povo japonês, né? O arroz, que era nas fazendas, minério, para fazer coisas e tal. E então houve um aumento vamos dizer assim, na industrialização da Coreia. Eles sofreram um boom industrial, obviamente, por isso. Só que ninguém da Coreia, nenhum coreano usufruía daquilo. Eles só trabalhavam. Isso foi tudo levado. Exatamente. Isso foi tudo levado para. Mas eu achei muito legal que depois que o Japão foi embora, eles pegaram essas ideias que os japoneses aplicavam lá e aplicaram depois que a Coreia do Sul começou para poder desenvolver o país. E falaram, cara, é uma coisa boa disso daí. Cara, isso aqui a gente pode usar para nosso próprio benefício. Que não foi bem assim não, sabe por quê? Porque logo depois da saída dos japoneses, em 1945, passaram 5 anos, e em 5 anos ocorreu a Guerra da Coreia. E aí, não, sim, é verdade. E aí, depois de 5 anos, o país ia começar a se erguer, aí veio a guerra da Coreia, mais 5 anos 3 anos de guerra. Foi 3 anos, no país foram 3 anos, de 25 de junho de 1950 até 1953. Gwangbokjeol. Aqui a Nieo está me perguntando, aqui não é Kang, é Gwangbokjeol, tá? Gwangbokjeol. Não, mas eu tô falando que, no caso, depois da guerra, que eles pararam assim, fala, cara, mas lembra daquilo lá que tem? Vamos usar, entendeu? Claro que os planos dele da educação que foram assim, sensacionais. O que eles fizeram com a educação do país foi... Você não vê em outro lugar acontecendo. Entendeu? Tão rápido um país sair de uma guerra onde todo mundo era pobre e miserável, e em 60 anos aí, entre 40 e 60 anos, o país vira uma grande potência no mundo. Entendeu? Então, é por isso que eu acho eles, assim, modelos deles de educação e tudo mais, eu realmente tiro meu chapéu. É que coreano gosta também de trabalhar, eles são muito trabalhadores. Tá chamando o brasileiro de preguiçoso? Não é de preguiçoso. Olha, eu querendo criar polêmica, criar picuinha.
O brasileiro não é preguiçoso. O problema do Brasil não é a preguiça, é a burocracia. Exatamente. O problema é que às vezes a pessoa quer trabalhar e você empaca numa burocracia e o negócio se atrapalha, atrasa e é complicado. Olha aí a opinião de uma empreendedora que está sofrendo isso na pele. Alguém que sofreu na pele isso aí, olha só. Pois é, aí, deixa eu ver que horas são, quase 11 horas, quase 1 hora mais ou menos de live. Aí se quiserem me perguntar mais alguma coisa, podem deixar aí, dúvidas também, pode mandar mensagem por direct, por mensagem aí, privada, eu vou responder para vocês, tá bom? Sim, eu não sei se dá para deixar gravado essa live. Você pode, no final, quando você desliga, dá para você salvar. Tem a opiniãozinha de salvar. Ele salva o vídeo, ele salva no Instagram, mas também salva o vídeo no seu celular. No seu telefone e tal. Aí você pode enviar para você quiser. E eu vou querer depois, se possível. Eu vou tentar. Tá bom, eu ainda, acho que é terceira ou quarta live que eu faço, eu me perco. Inclusive, no início, se perdeu, né? Eu apertei um botão errado. Eu ia te chamar e aí ele apagou. Vai aparecer logo acima à direita, tem lá salvar. Não esqueça de visitar o Diatinco também, seguir a gente, curtir, compartilhar essa live que vai estar salva. Não esqueça, Luciana, Som Love também. 24 obrigada. Pico de 40. É interessante a gente... Aqui eu não vim julgar o Japão, os japoneses, nem nada. Eu tenho muitos amigos japoneses. A cultura japonesa é muito rica. Só que naquela época, os japoneses fizeram muita coisa errada para o povo coreano. História, né, gente? Isso é que a gente precisa... Vamos pensar um pouquinho. Isso, a gente precisa mostrar isso realmente. E é bom comemorar os 100 anos, né? Pela luta, pela independência, né? Pela liberdade, que é muito importante, né? Ir e vir, né? Falar a própria língua, isso é muito importante. Sim. Que não era possível naquela época. Exato, então, eu vou finalizar aqui. Hoje, quer falar alguma coisa aí? Eu devo te agradecer 1 milhão de vezes, porque você... antes você falou para mim, como você mesmo falou antes, eu não sei se eu devo falar, é um assunto muito complicado. Então eu falei, não, mas vamos fazer, é tão importante. As pessoas têm que saber da história, as pessoas têm que estar ligadas, porque antigamente, quando eu estava no meu segundo grau, a gente estava na aula de história, a gente falava, para que eu vou estudar história? Para que eu vou saber dessas coisas? Já aconteceu, já acabou. E a gente sabe que a história, ela nos diz de onde nós viemos e evita que a gente cometa os mesmos erros grotescos do passado. Olha aí, se ninguém soubesse sobre isso daí, muito provavelmente poderia acontecer de novo. Sim. Sabe? Porque o ser humano é capaz das maiores atrocidades do mundo para atingir seus objetivos, se você deixar. Então, galera, Sandra, eu queria agradecer muito a você. Você, quando veio aqui, não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos, você só encontrou a minha mãe. Né? Mas vamos ver um dia para a gente se encontrar e a gente poder conversar. Mas, brigadão, agradeço muito e que não esqueçam, galera, de se inscrever no curso da professora Sandra Jang de coreano. Eu tô devendo muito pra ela, eu ainda não fiz um monte de exercício, mas eu tô devendo e ela é um anjo por não estar me cobrando. Mas eu prometo, eu vou fazer e vou te entregar, professora, eu juro, eu prometo. Tá bom. Mas obrigado mesmo, tá?
Uma boa Tá bom. noite. Obrigada, pessoal que estão assistindo. E mais uma vez, 대한민국 만세! 대한민국 만세! Tchau! Tchau, tchau! Até a próxima. Beijo. Tchau! Beijo.